Olá, estamos aqui em mais um programa Conexão Aberta. E aqui com meu parceiro Reinaldo dos Santos. Muito obrigado, Reinaldo, por estar aqui. E hoje a nossa convidada, Cíntia Mello, terapeuta emocional, uma grande amiga, uma querida. Reinaldo, passo a palavra para você. Olha, um prazer estar aqui novamente em mais uma Conexão Aberta. Esse programa para nós é um programa de bastante, né, bem diversificado, e cada dia a gente recebe cada autoridades importantes, olha aí, os hoje, queridos, né? E é muito importante estar aqui com você, para a gente conhecer sua história, para a gente poder discutir o público em geral, né, Cris? A gente tá aí, eu falo Cris, a doutora Cristiane, mas vamos falar Meg, porque então, todo mundo conhece, como Meg. Eu falei, nossa, Renato. Até esqueço que é Cris. Todo mundo conhece como Meg, é muito aí, tava esse final de semana, a gente tava batendo papo antes aqui, pessoal, tá aí nossas agendas turbilhão final de semana, eu acompanho ela na rede social, acompanha aí a Meg na rede social, que vocês vão ver só. É muito compromisso. É compromisso, nossa, compromisso. Tem rodinha no pé, viu, gente? Eu não tenho culpa, que eu tenho muitos amigos. Muitos amigos, verdade. E aí, eles são aniversariantes, eu gosto de prestigiar as pessoas. São 4 aniversários em um dia, batizado, chá revelação. Olha, eu vou fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Mas Cíntia Mello, é um grande prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Eu queria que você começasse primeiro se apresentando. Sim. Sou Cíntia Mello, terapeuta emocional. Agora entrando no ramo de estética, estudando bastante nessa minha nova fase, nessa minha transição de carreira. Fui bailarina por muitos anos. Na verdade, comecei a dançar desde pequenininha, né? Fiz parte de diversos balés na televisão brasileira. Viajei para fora do país também dançando, levando a nossa cultura. Sou mãe da Ana Laura, uma menina de 4 anos de idade, maravilhosa, linda e super especial. Sou mãe atípica, mãe de uma menina autista. E agora tô nessa nova fase, nessa nova carreira, nessa nova transição, numa versão nova de Cíntia Mello. E por enquanto é isso. Olha aí, que bacana, hein? Cíntia Mello, eu quero que você comece a contar do seu problema que você sofreu de racismo. Vamos começar por essa história, tendo em vista que essa semana teve a história do Gabriel, né? É uma história muito triste. Do Gabriel, da Erika Hilton. Eu já vim falando vários nomes. Que nós, cotidianamente, a gente vem passando por isso, que não importa, Reinaldo, classe social. É verdade. Infelizmente, como disse Djavan numa entrevista dele, não importa a sua classe social. Não importa se você é famoso, se você tem dinheiro. O que importa, o que prevalece ainda é a cor de pele. Infelizmente é isso. E aí, né? Essa semana teve esses dissabores e eu queria que você falasse do seu dissabor que você sofreu num momento de trabalho e como bailarina. Ela disse que era bailarina. E ela trabalhando, ela teve uma situação dessa. Eu queria que você falasse para nós sobre isso. É uma situação muito constrangedora, né? O racismo, ainda mais o racismo, aquele racismo velado, em forma de brincadeira, que é o racismo recreativo, que depois eu comecei a entender isso, né? Na verdade, Meg, pelo fato de ter sido uma criança improvável, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, da periferia. Morei por muitos anos em uma ocupação, nós invadimos esse terreno. A minha família, eu sou a mais nova de 7 mulheres. Então, é uma realidade. A corrida tá aí para todo mundo. Mas a linha de partida não são iguais. Então, desde pequena, eu sonhei muito com isso, em ser bailarina, por ser uma menina negra e sempre acabar não se identificando com as imagens que eu via na televisão, como as paquitas, eu não me identificava com elas. E quando surgiu uma pessoa como a Bombom no Planeta Xuxa, ela deu esperança a diversas crianças negras, a diversas meninas negras. E para fazer parte dos balés, as mulheres negras, nós enfrentamos diversas dificuldades em todos os espaços. Mas, se falando em vaidade, beleza e padrão de beleza, principalmente na televisão brasileira, nós éramos praticamente excluídas. Então, tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia respirar fundo para estar naquele lugar, eu fiz. E aí eu percebi que não foi só aquele episódio, foram diversas agressões. Quando você fala, qual, independente desse
último acontecimento, qual foi a situação que você, hoje, você analisando, que você possa achar que foi uma forma de racismo, uma forma de injúria? Não só nesse último episódio, mas na sua trajetória de bailarina, de dançarina. Tem algum outro episódio que você repense e veja que te marcou? Sim, houveram 2 episódios. Um na TV Globo, que eram diversas bailarinas, né? Eram 2 quadros, o Dig Dong, as meninas do patamar, que eram as fixas, e também tinha o show dos famosos. Em determinado momento, eu comecei a perceber que meu nome tinha um asterisco na lista que saía das bailarinas. E aí eu comecei a pensar, por que meu nome tem um asterisco? Só que aí eu fui ver quais nomes tinham asterisco. Todas eram negras. E aí, quando eu percebi aquilo, eu falei, não, peraí. Por que todas as negras têm asterisco? E aí, eu e uma outra bailarina negra começamos a questionar, principalmente o coreógrafo, com isso. E ele disse que era para miscigenar o time. Só que nessa questão de miscigenação, haviam várias meninas bailarinas de ponta, bailarinas clássicas, meninas que dançavam street dance. E com as meninas brancas não tinham isso, porque eram brancas de cabelo preto, ruivo, loiro, e as negras tinham esse asterisco. Então não era levado pelo profissionalismo. Era uma marca, então. Era uma marca, nós tínhamos uma marca. Olha que absurdo. E aí, no trabalho você já tem uma marca ali, ó. Uma marca, ou seja, neste quadro, como a música é um black music, é um samba, é um soul, a gente coloca todas elas lá. Mas no balé clássico, cadê as negras? Sendo que tinham bailarinas clássicas maravilhosas no balé. Negras. Por que essas meninas não poderiam estar no quadro do balé do Cisne? Por quê? Por que a gente tem que ser taxada com um estereótipo como se nós não fôssemos capazes de dançar um balé clássico? E aí eu comecei a questionar isso. Foi uma situação muito, muito, muito chata que me deixou bem pensativa. E aí, depois enfim, houve uma conversa, pararam-se esses asteriscos, essas marcações, porque, independente de cor de pele, eu acredito muito no profissionalismo. E isso acaba deixando a gente chateada, sabe? Como bailarina, como profissional. E aí, uma outra situação aconteceu no próprio programa do Ratinho, mas por conta de um produtor, que esse produtor sempre me perseguia. Na verdade, era muito nítido, era muito claro que eu não tinha o padrão de beleza estabelecido por ele, né? Que é o padrão europeu. Então, as minhas amigas bailarinas, eu era uma das únicas, né? De vez em quando tinha mais uma, que é mais clara que eu, não era retinta. Na verdade, eu acho que nunca houve uma bailarina retinta naquele lugar, né? E aí, elas falavam pra mim que quando eu não ia no balé, ele falava em alto e bom tom, esse sim é o balé bonito. São essas meninas que têm que permanecer, porque eram todas brancas. E aí, em um outro dia, numa conversa entre todas as bailarinas, ele estava no meio da conversa, ele pegou e falou, não, o Balé do Faustão abriu o teste, né? A gente estava falando do teste do Balé do Faustão. Aí ele pegou e falou, então, mas muita negra. Nada contra você, Cíntia. Eu falei, não, tudo contra. Porque o time inteiro sendo branco é normal para você. Agora, a metade do time da Globo sendo negro é anormal para você. Isso não é nada contra, isso é racismo. E aí ficou um clima chato entre as meninas, elas olharam para mim, elas não sabiam o que falar, ele ficou sem graça e saiu da conversa. Então, esses 3 acontecimentos me marcaram muito. E eu fui muito perseguida por esse produtor. Além de ter sido assediada sexualmente diversas vezes, com diversas propostas que eu recusei, né? Ele me perseguia demais, a ponto de me tirarem, entendeu? E eu ter que ir lá conversar, por que tiraram e voltar novamente. Então, esses 3 casos me marcaram bastante nessa minha trajetória. Não é fácil, né? A gente, nesse mundo nosso, né? E assim, e no final, pelo que eu entendi, você passou pela Globo, pelo SBT. Isso. E nessas 2 fases da sua vida, né? Você conseguiu deixar uma mudança, pelo jeito, né? Nessas conversas, nessa luta, né? Falando no nosso grande amigo lá, já é uma pessoa que já vem com
com uma força além, né? Porque muitas... Uma força ancestral, né? Além do que a gente conhece normalmente, que você rompeu essa barreira, por mesmo com essa dificuldade, você conseguiu e deixou, né? Não se acovardou, não ficou ali, como eu vou dizer assim, acuada, vou sair, não vou lutar por isso. Então, quer dizer, você fez uma luta para nossa, né? Para o nosso povo, né? E principalmente para as mulheres que já sofrem tanta coisa. O homem sofre também. Mulher, né? Por ser mulher, por ser mulher, tem esse biotipo mulher, né? Isso é difícil, mas assim, então você conseguiu, mesmo com toda essa dor, que isso é uma dor, né? A gente sente mesmo, mas ali você conseguiu deixar um legado, tanto na Globo quanto no SBT, então. De alguma forma. Você lutou eu tentei lutar diante do que eu podia. Claro, porque não é o mundo do balé, dos bastidores de televisão, é um mundo muito cruel com as mulheres. Isso com a mulher preta, então, nem se fala. Mas com o biotipo mulher? Mulher, com as mulheres. Principalmente as bailarinas. É muito assédio. É muito machismo. O patriarcado tá ali escancarado. Com os produtores, com todos os homens que nos circulam. Na verdade, bailarina não tem paz. Bailarina não tem paz. Sempre tem um ou outro, sempre tem um assédio. Sempre, Meg. É bem difícil você precisar estar naquele lugar, querer estar naquele lugar e ter que fazer aquela dança. Precisar trabalhar para se manter a família, ainda tem que literalmente dançar. Reinaldo, literalmente. Na verdade... Porque além de você dançar no palco, você tem que ter aquele joguinho de cintura para sempre sair bem e não ter problemas. Porque senão você é cortada. Você é cortada. Para você escapar do antigo que as pessoas falavam teste do sofá, é muito difícil. Eu acho que cada um faz o que quiser da própria vida. Existem coisas assim que acontecem nos bastidores de todos os lugares. Não é só na TV, a gente sabe disso. Mas lugar, né? as meninas, bailarinas, modelos, é bem complicado. E essa nova fase da Cíntia Mello, depois do incidente que você sofreu, como é que está essa nova fase da Cíntia Mello? Olha, foi uma morte em vida, Meg. Ali naquele episódio, eu morri. Porque o racismo faz isso com a gente. Ele adoece e você precisa praticamente morrer para renascer. Você adoeceu? Adoeci. Fiquei psicologicamente muito abalada. Muito, muito, muito abalada. Foi realmente uma morte em vida. Hoje em dia, a Cíntia antes do episódio e a Cíntia depois do episódio são pessoas completamente diferentes. Até porque eu tive que entender muito sobre o racismo, sobre tudo que eu passei, pelo fato de querer estar, de romper barreiras. Meg, eu dançava vendo uma TV de tubo e com aquela, infelizmente, com aquela realidade de escassez ao meu redor, lá em Itaquera, morando em 2 cômodos com 15 pessoas. Então, assim, a minha realidade era muito distante de tudo que eu vivi. E aí, quando eu estava de frente para as câmeras, né, ali naquele estúdio em cima do palco, porque eu persisti muito, eu aguentei muita coisa para chegar até ali. Principalmente o racismo. Racismo recreativo, racismo velado, as brincadeiras sem graça, o assédio sexual. Eu aguentei muita coisa para estar em cima daquele palco. Porque para esse produtor que fez aquele comentário das bailarinas da Globo, o comum era me ver atrás das câmeras, limpando o chão do estúdio. Não em cima do palco. Pra gente quebrar esse pacto de branquitude, porque é anormal para eles ver uma figura que nem eu em cima do palco, no meio de tantas meninas brancas. E aquilo ali era muito nítido pra mim. Então, eu fiz de tudo pra estar ali. Eu falava, eu vou continuar. E quando vinham meninas pretas aqui, ó, no meu Instagram, Cíntia, eu tô te vendo ali, e eu comecei a dançar, eu comecei a fazer, eu fui pra um teste, eu fiz isso. Ser referência, né, Reinaldo? Ser Na verdade, é uma referência, né? Uma mudança de situação. E como é que você se sentiu quando você teve seu cabelo puxado em um programa ao vivo? Qual foi a sensação que a Cíntia Mello teve? Hoje eu quero saber como você se sentiu. Meg, eu tive uma paralisia em cima daquele palco. Eu nem lembro o que aconteceu direito depois daquilo.
Eu não lembro direito. Eu só vi depois nas câmeras. Você congelou? Porque eu congelei. E depois eu não fiquei bem. O estúdio inteiro congelou. Ficou um silêncio estarrecedor, um silêncio, sabe, obscuro quando tudo aquilo aconteceu. Porque todo mundo entendeu aquilo como errado. E aí eu entendi aquilo como errado também. Só que eu também entendo que outras coisas aconteceram e eu não compreendia. Na verdade, eu fiquei alienada no fato de estar ali. Eu queria estar ali. A qualquer preço. A qualquer preço. A qualquer preço. Pela representatividade, por tudo que eu passei e pelo sonho da Cíntia pequena. Então, eu tinha que estar ali. Eu aguentei muitas coisas desse produtor que me perseguia. E como que é? Muitas. Como é que é ser referência num programa de ponta, né? Não vamos ficar falando nome de programa aqui. Como é que é ser referência para uma população negra, para uma população carente? Vamos falar das coisas boas agora. É maravilhoso, principalmente ver o brilho das crianças, o brilho no olhar das crianças, porque eu precisei de uma referência para acreditar que as coisas dariam certo para mim também, que foi a Bombom. Sim. Eu acho que ela foi referência para a maioria das bailarinas da minha geração. Sim. E saber que eu também sou, né? Porque o mundo do samba que fez a Cíntia Mello chegar aonde ela chegou, tá? Foi o carnaval, não foi a TV. Foi o carnaval. Eu devo muitas coisas da minha vida ao carnaval. Reinaldo, Sim, eu não contei, a Cíntia também, ela não contou. Ela foi... O quê, Cíntia, do carnaval? Fui da corte do carnaval de São Paulo, rainha de bateria legal. por 8 anos, musa do caldeirão do Hulk. Olha aí. Então, antes da TV, do balé da TV, teve o carnaval. E eu devo tudo ao carnaval. Ter morado na Coreia, ter ido pra Romênia, ter conhecido outras culturas. Eu alcancei marcos que a Cíntia Mello, pequenininha de 6 anos, nunca imaginou. Através do seu trabalho. Através do meu trabalho. Através do carnaval que te trouxe. Porque o carnaval também traz instrução. Traz. O pessoal, sim, Reinaldo, né? acha que carnaval é só festa. Não é. O carnaval não é à toa. traz coisas boas na vida das pessoas. Sim. Carnaval é puro ensinamento. É por puro isso ensinamento. Que é escola de samba. É né? o maior, E o maior teatro a céu aberto. Se você pega uma sinopse, se você pega um samba enredo e começa a acompanhar o que está acontecendo, é porque banalizou, virou bagunça, virou bebedeira. E as pessoas não compreendem isso. É história, é cultura pura. Na verdade, você tá vendo um livro passando na sua frente, só que com luzes e música, aquele espetáculo maravilhoso. O carnaval é incrível. É uma história de alguém, é uma história de uma agremiação, é a história da vida de alguém contado naqueles 60 minutos, né? Naquele grande espetáculo. É um espetáculo incrível. É o maior teatro céu aberto. Pena que as pessoas culturalmente não veem assim. Muitas pessoas. Eu amo ficar prestando atenção no samba enredo, prestar atenção no carro que passa, no setor que passa, o que o Mestre Sala e a Porta-Bandeira estão representando, as baianas estão representando, abre alas. Então, quando a gente tem esse entendimento, o carnaval é visto de uma outra forma, né? Não só sexualidade, bebida e farra, que não é isso. E as pessoas não entendem isso, infelizmente. É porque o carnaval, ele conta uma história, né? Sim. Não é a escola de samba. É uma escola que vem trazendo uma cultura de alguém para passar para as pessoas, para que tenha aquele aprendizado. Quando não são biografias, né? É a história de uma vida. Cultura, de um país. São tantas histórias. De uma religião. Então, envolve tanta coisa. E é uma pena que as pessoas não entendem isso. E carnaval é coisa séria. As pessoas trabalham. Eu já trabalhei até em barracão de escola de samba. O ano todo. O ano inteiro. A minha mãe fala que é coisa de gente doida. Minha mãe fala... Minha mãe é do carnaval, né? 20 anos como uma das diretoras das baianas da Leandro de Itaquera. E ela fala, Cíntia, é todo mundo maluco, a gente trabalhou o ano inteiro pra passar tão rápido. Eu falo, muito rápido. Mas é maravilhoso. 12 meses quase, né? O maior espetáculo da Terra. 65 dias, porque eles têm lá um mês de 60 minutos. E depois vem ali de novo aquele trabalho. O ensaio, a confecção, né? Eu estive tudo, lá, né? É uma história, né? São muitos trabalhos. É muito. Nossa, são tantos empregos dados quando o carnaval acontece. Sabe? O turismo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, o turismo Salvador, bomba. Recife, João Pessoa, todos os estados, né? Parintins, Parintins, né? É um grande carnaval. Maravilhoso. Parintins. Cíntia,
como é que também é ser uma mãe atípica? A Ana Laura foi uma grata surpresa na minha vida. Na verdade, o diagnóstico veio sabe quando acontece tudo na sua vida de uma vez? Foi uma separação, foi o diagnóstico da Ana Laura e logo o episódio que aconteceu comigo. E eu me agarrei na Ana Laura. Eu me agarrei em ser uma boa mãe, porque o diagnóstico não é destino, né? Primeiro eu tive que entender isso. Para uma mãe entender e identificar e não ser taxada como louca também, né? Porque a Ana Laura é nível 1 de suporte. A Ana Laura, ela é verbal, ela se comunica, mas tem algumas peculiaridades que eu comecei a reparar. Eu falei, opa, isso aqui não tá certo. E quando o neurologista, né, o neuropediatra, conversou comigo, ele falou, Cíntia, você foi muito perspicaz, você foi muito sábia. Você identificou com quanto tempo que você começou? Logo bebê? Bebezinha, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. A Ana Laura ela teve um salto neural muito grande com 1 ano de idade e ela já começou a falar. Com 1 aninho, começou a andar e falar. E aí depois de 3 meses, ela teve uma poda neural. Entendi. Ela começou a regredir nas palavras. E aí eu comecei a perceber, identifiquei, comecei a ler muito sobre o assunto, já me interessei por isso antes do acontecimento, né? E aí comecei a perceber que ela fazia o flip, que é isso aqui, com a mãozinha, se balançava muito para frente e para trás, e ela separava tudo por cores e alinhava os brinquedos. Sim. E quando eu tirava isso dela, ela ficava muito irritada. Entendi, olha aí. E realmente, diagnóstico não é destino. Sim. Hoje em dia, a Ana Laura faz todas as terapias, eu acompanho tudo, o pai dela também. E ela, como o psicólogo, tive uma devolutiva, né, da clínica. Sim. E o psicólogo me disse que o vocabulário da Ana Laura é muito rico. Ela fala palavras que não é normal para uma criança de 4 anos. E ela sabe o significado. Coisas como esplêndida, eu não sou o suficiente. Com jeitinho de neném. Sim. Mas sim. ela fala. Então, Olha, realmente, diagnóstico não é destino. O importante é a mãe perceber e não se calar. Na verdade, não fechar os olhos, né? E não ter vergonha das pessoas. Porque a última coisa que eu pensei foi no julgamento das pessoas. Isso é importante, porque, né, doutora? A gente tem falado com várias mães aqui também. Na minha trajetória de campanha, eu peguei isso como uma linha de pensamento e defesa e de vida para mim, para poder defender principalmente as mães atípicas. Aqui em Cajamar, eu andei em várias casas e tinha mães que, sabe, Meg, não saía de casa por problema do filho. Mas por que você não sai? Não, Reinaldo, eu sou julgada muito num shopping, numa praça, as pessoas julgam, falam, mas a sua filha é desse jeito. É mal criada. É mal criada, você não educou, você não educa a sua birra. filha, tá fazendo birra, tá jogando no chão. Não é. Muitas vezes um som, um barulho, uma cor, tira a pessoa, tira o filho, né, daquela situação. E eu falei, não, tem que ter alguém para ter uma voz em cima disso. E eu fico feliz que você conseguiu identificar no início e aceitou, né? Mas eu vou te falar, é um caminho bem solitário. Né? Eu acredito que quanto maior o nível de suporte da criança, a situação fica pior. Sim. Quando não é não verbal, ou tem um teor de agressividade dentro do autismo, né? Dessa criança do grau de autismo, é muito solitário. Porque a mãe acaba se esquecendo dela mesma. Ela só quer que o filho dela fique bem. E muitas vezes se isolando, não por vergonha, mas por medo dos julgamentos. A gente é muito julgado. Quando chega a um nível mais severo, né? As mães têm que sair do emprego. Exatamente, porque para não poder tem como. cuidar. E é difícil, até nas escolas, né? A semana passada eu conversei com uma professora e ela falou para mim o que aconteceu. O menino de 7 anos agrediu a professora tão seriamente ali no momento dele que ele causou uma fratura no pulso da professora. E a professora entende, né? Entendia, mas a mãe falou, meu Deus, isso já não é a primeira vez, já vem vindo em várias escolas, né? Gradativamente, né? Várias situações. E a mãe sofre, porque ela fala assim, meu Deus, eu não quero que meu filho seja assim. E o filho dela, Meg, fez agressão, chamou a mãe, tudo, acabou de fazer agressão, ele se arrependeu e ele começou a chorar, que ele não queria fazer. É um ato
acho que é involuntário, né? Praticamente eu não sei. Na verdade, não tem noção. Ele agrediu de um jeito ele não tem a noção do ato que ele está praticando naquele momento, né? Ele toma aquela atitude, né? Que é um acesso de fúria, vamos dizer dessa forma. É uma alteração neural. É uma alteração neural. Então, a pessoa, ela não consegue se controlar. E o que é muito importante é o atendimento humanizado a essas crianças e o atendimento próprio para essas crianças, porque o autismo, ele é muito diferente em cada criança. Sim. Ele é muito diferente. Existem de uma criança para outra muda muito. Muito agressividade, hiperfoco. Então, precisa ter um olhar mais clínico, né, mais fechado para aquela criança. Eu acredito que as escolas ainda não estão preparadas para isso. Não estão, Não, é verdade. Não. E não é culpa dos professores, e não é culpa das mães. É porque precisa ter um cuidado a mais. Eles precisam ser tratados de uma forma mais fechada, mais cuidadosa. Realmente. Acho que tem que ter umas formações, viu? Começar a fazer algumas formações até para preparar as pessoas. Porque é difícil para o professor. Agora imagina você numa sala de aula com tantas crianças. E aí você sozinha com mais 2 crianças autistas. Então, é uma questão de política pública mesmo. E não é culpa do professor, não é culpa da mãe, porque a mãe quer o melhor para aquele filho. Sim. Ela não quer que ele se isole, ela quer que ele vá para a escola, que ele consiga alcançar os marcos de uma criança que não tem autismo. Sim. Mas tem muitas camadas atrás disso e é difícil. Na verdade, não é nem que ele vá para a escola, que é que ele convive. Que ele conviva. Normalmente, com todo mundo e tem uma vida normal. Cíntia, você falou assim, mas às vezes é por vergonha. É forte essa fala sua. O julgamento, Meg. Quando você fala julgamento, vergonha... Por que isso? É muito difícil os olhares para os seus filhos. A Ana Laura teve um episódio que ela teve uma crise em um supermercado. Porque ela queria muito um brinquedo de uma cor. E eu conversei com ela nunca tinha tido essa crise. E aí eu conversei com ela e ela viu um outro brinquedo da mesma cor. E ela queria o brinquedo da mesma cor. Por quê? Porque tem hiperfoco nisso. Tem essa fixação em cores. E eu falei que não, que eu levaria um, não levaria o outro. Então ela teve uma crise muito forte, aos berros, aos gritos. E ali, quando eu agarrei ela e sentei com ela no chão para acalmar ela, né, pedindo para ela fazer um trabalho de respiração, eu vi os olhares. E são os olhares tão cruéis, porque você não sabe o que está se passando, você não sabe o que essa criança tem. Sim. E aí as pessoas olham, é malcriada, a mãe não sabe cuidar. São esses olhares. Sabe? De crítica. Olhar de crítica, né? Muitas críticas. Principalmente quando a criança é um pouco maior. Ainda as crianças menores... né? Passa ainda, passa, né? Acaba passando, mas os olhares são bem pesados. Agora, com os adolescentes autistas, porque pode acontecer em qualquer lugar. Pode. Uma crise em qualquer lugar. Pode ter um ponto de gatilho a qualquer momento. Ainda mais os autistas que são mais agressivos. Sim. E os olhares é pesado, é triste, mas praticamente todas as mães que eu converso, eu faço ações sociais em algumas ONGs que apoiam mães autistas. Sim, né? Isso é muito e mães bom. de autistas e a todas as pessoas que circulam, né? Porque tem uma rede de apoio. Sim. Então, as mães, geralmente, acabam se tornando empreendedoras. Porque tem que cuidar do filho e tem que trabalhar. Sim. Elas acabam criando seu próprio negócio. Sim. E é doloroso ver o relato dessas mães. De não se identificar mais como mulher, de ter que largar o emprego, de ter que largar a vida pelo filho e de ser agredida. E tem uma mãe lá que estava com um roxo no braço, uma mordida no braço, sabe? E o desabafo daquela mãe me marcou muito. Inclusive, neste mesmo dia, eu estava com a Aline Soares, escritora. Ela esteve aqui no nosso programa também. Maravilhosa, eu estou sempre com ela. Também. Um beijo, Aline. Mandar um abraço pra ela. A Aline é nossa querida, e ela tem um filho, Malik, né? Isso, Malik maravilhoso. E ela contou a história dela também, né? Pra nós, né, Rinaldo, que ela passa. É doloroso. Essa rede toda. E sua filha estuda, Ana Laura? Estuda. Estuda. Escola pública ou particular? Particular. Por que não escola pública?
Porque eu acredito que a escola particular, eles acabam tendo um projeto melhor para os autistas. Por que não a pública? A pública eu ainda vejo muitos problemas com atendimento com autistas, principalmente na questão de número de suporte de pessoas. Tá? Geralmente é uma professora, às vezes um ajudante para diversas crianças. E quando se tem muitas crianças acumuladas no mesmo lugar, muitas coisas acontecem. Então, a escola pública, a escola particular, quando se tem um autista na sala, eles já mudam todo o protocolo. Na verdade, então, é um pouco de medo. Medo? É que ela tá falando entre linhas aí, não, é porque eu vejo. Mas é um pouco de medo. Medo da Ana Laura ser mal interpretada, às vezes agredida, deixada de lado, esquecida, ficar para trás no ensino. Então, a escola da Ana Laura, eles têm contato direto com a clínica da Ana Laura, para que eles trabalhem em conjunto. Numa escola pública, isso não acontece. Você acha que, então, tá faltando políticas públicas para esse setor, para essas pessoas especiais, né? Precisa ter uma integração diferente com psicólogos, com terapeutas. Multidisciplinares ali para ajudar. Né? Exatamente. Ô, Reinaldo, para ajudar, no último programa, nós combinamos que você tinha que trazer uma ideia. E eu acho que é uma ideia que podia começar por aqui, ter cursos, alguma coisa voltado, políticas públicas voltadas para esses professores. Formar pessoas capacitadas para lidar com essa situação. Essa formação, para lidar com pessoas especiais. E não só crianças, porque a gente tinha conversado aqui que quando chega a adolescência, aí que fica jogado de lado, porque não tem nem legislação para isso. Então, eu acho que um bom início seria capacitar, fazer cursos para esses professores. Ou uma nova função, né? Não precisa ser o professor, mas pode ser os auxiliares estarem mais preparados, né? Formar auxiliares capacitados para lidar com essas crianças. Eles acompanharem, Isso sim. Porque realmente, gente, o professor não tem culpa. E é cansativo, é exaustivo. Ele tá com 20 crianças e ter uma criança especial. Não é que ele tá ignorando aquela criança especial. Mas como que ele vai dar a atenção que essa criança merece e precisa, sendo que ele tem mais 19 crianças para cuidar? Como? É muito difícil pro profissional. E ainda ensinar, né? Lecionar ainda, né? Que não é fácil passar a vida de professor, né? Vida de professor. Passar conhecimento, né? Porque hoje em dia o professor educa, né? Os pais modernos hoje em dia acham que o professor tem a função de educar. Não é em tão errado, né? Eu tô conversando com uns amigos professores. Não, mas os pais acham que nós temos que educar. Eu falei, não, mas educação vem de berço, vem de casa. Mas a narrativa de inclusão nas salas de aula, principalmente nas escolas públicas, ela é muito bonita. Mas, na minha opinião, ela não funciona. Ela desestabiliza essas crianças. Porque quando ela chega numa sala de aula e aos gritos, aquela movimentação, o autista fica incomodado. Então, alguma coisa precisa ser feita. Ideias, profissionais capacitados, mais profissionais na sala de aula. Porque só um professor é muito pouco. Muito pouco. É massacrante pro professor. E você acha que o professor não fica pensando? Eu tenho 2 ou 1 aluno autista, não consigo dar atenção para ele, acontecem coisas ruins, a criança acaba né, sofrendo bullying. E é um peso muito grande pro professor isso. É verdade. E para a mãe também, né? Agora imagina a mãe, eu quero que meu filho vá para a escola e chega na escola, ele não é tratado da maneira que ele precisa. Ela quer se socializar e não consegue, né? Não consegue ter vida, né? Não consegue, é uma coisa... Eu tenho acompanhado algumas mães, né? Como eu falei, a gente tem discutido bastante, sabe, Cíntia? Muito, tem grupos de mães, a gente tá dando um suporte de conversar, de ver até nessa questão da política, já que eu estou como vereador, mas ainda a nível vereador é pouco, porque eu acredito que essa questão da lei, nós temos que começar a trabalhar e levar isso para a nível já de deputado até federal, para a gente começar a trabalhar essa lei lá em cima. Mas é trabalho de formiguinha, e começar a vir, né? Porque o que você falou, Cintia, e a doutora Meg falou, é muito importante. Nós temos que formar as pessoas, porque hoje, não é... Eu falo na minha época, eu não conhecia tantas crianças com autismo. Nem na minha sala, nunca estudei escola pública, eu não lembro de ter estudado com nenhum amigo, colega autista. E hoje temos muitos,
né? Eu fui numa escola, tem várias salas, mas tinha 4 salas que tinha 2 crianças. Sim, cada sala, aumentou, 8 né? numa escola. E aí eu, na internet, sendo mãe atípica, eu observo alguns comentários, eles sempre existiram. É que agora tá... Eles sempre existiram. Hoje em dia tá diagnosticado, hoje em dia tem uma divulgação, porque antigamente, há quantos anos atrás? Em 1960 e pouco, eram todos isolados em manicômios. E não eram só crianças autistas, eram crianças que ficavam órfãs, eram crianças que tinham mau comportamento, eles eram isolados nesse manicômio e ficavam lá a vida inteira esperando a morte. Esse era o destino dos autistas antigamente. Então, hoje em dia, vou falar de um caso de um menino que ele tem a síndrome de Tourette, mas ele tem a síndrome de Tourette com uma peculiaridade chamada coprolalia, que ele acaba soltando palavrões. A síndrome de Tourette, a pessoa tem tics, né, são involuntários, e ele acaba soltando palavrões. Funciona mais ou menos assim, quando a gente bate o dedinho na ponta de um sofá, né? A gente xinga. O que a gente faz? Não é involuntário? Por quê? Porque os palavrões são cheios de emoções. E essas pessoas não conseguem controlar essas emoções. Eles não têm esse filtro. E aí, teve um menino que postou um vídeo com essa síndrome de Tourette. Foram tantos comentários absurdos. Negativos, né? A ponto de falarem que tem que levar esse menino num exorcista. Nossa. É que as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo. Bom... É difícil. Mas eu quero agradecer... Isso aí. Cíntia, por estar aqui. Ai, o papo conosco, foi bom, hein? Né, Reinaldo? Verdade. Mais um programa gostoso. Nossa, prazer conhecê-la. E eu quero que você deixe história. uma frase impactante para as mulheres negras que precisam se fortalecer, que precisam ser empreendedoras, que queiram mudar a vida. Deixa uma frase forte para nós. Eu acredito que uma frase que foi uma grande revolução na minha vida... Não é uma frase formada, mas eu vou tentar passar a mensagem. Nos olhos errados, nada que você faça de bom vai ser o suficiente. Então, eu acredito que a gente precisa prestar atenção nos ciclos falidos, nos lugares onde não te valorizam, para que a vida flua e coisas novas venham e se abram, e para que você tenha o que realmente você merece. É isso. Muito Reinaldo, bonito, agora é você que tem que bonito, se despedir, Reinaldo. Não, venho despedir, mas em agradecimento, uma gratidão te conhecer, saber que tem uma mulher com essa força toda, né? Pelo que você tem passado, né? A sociedade tem essas coisas, mas você realmente tem uma força superior, interior também, e isso é muito bacana, a gente conhecer pessoas, saber da sua história, saber que hoje você é uma mãe atípica e a vida te deu tudo isso para você hoje você ter essa força e com certeza fazer a Ana Laura, né? Ana Laura. A sua filha Ana Laura vai ser realmente uma pessoa espetacular porque tem uma mãe também espetacular. E isso vai chegar a mudar a história porque eu quero que as nossas gerações para frente realmente tenha pessoas e umas referências como você, a sua filha, meu filho, minhas filhas, meus netos. Fala assim, ó, tá aqui uma mulher que lutou, chegou, venceu, né? Como a Meg também lutou, venceu, eu lutei, vencei, cada um dentro das suas luta, condições. E sabe o que é? É uma luta diária. Nós nunca Diária. vamos parar de lutar. Diária, sabe por quê? diária. Você, Reinaldo, ainda é homem e nós somos mulheres pretas. Então a luta pra nós é muito mais árdua. Olha só. Mas vamos encerrar nosso programa. Isso aí. Continuaremos abrindo caminhos. É isso aí, caminhos, estamos fortes. Continuaremos. Né? Fortalecendo nossos povos que tem aí. Tem muita gente que se espelhando na nossa, está chegando. Está chegando e vai chegar. E vai chegar com mais força, com mais portas abertas. É isso. Não é isso? É isso. Então, isso aí. Agradecemos a todos.